Olá, pessoal! Eu sou Juliana Pereda e antes da gente começar mais essa reunião de pais, faz aquela pausinha, encaminha para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos de WhatsApp, porque tá começando mais uma conversa do Reunião de Pais. Muito bom. Hoje, a nossa conversa... Eu estou mais sóbria hoje, porque a nossa conversa é com um advogado. Eu não sei por que eu tenho essa coisa de vai conversar com o advogado, a gente tem que se aprumar. Se aprumar. Então, deixa eu apresentar aqui propriamente. A gente está com o Fernando Pereira Magalhães, que é cristão católico, casado com a Márcia, pai de 4 filhos, advogado especialista em Direito Material e Processo Tributário pelo IICS, que é o Instituto Internacional de Ciências Sociais, e em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Fernando é também ministro da Sagrada Comunhão e membro da Renovação Carismática Católica. Nosso convidado já foi presidente da APAE de Itaquaquecetuba e é sócio fundador da FMAA Assessoria Jurídica há 23 anos com foco em aconselhamento legal para empresas e famílias quanto à gestão inteligente de patrimônio. Ufa! Bem-vindo, Fernando, doutor Fernando. Muito obrigado, Juliana, pelo convite e pela oportunidade de partilha nesse dia. Sim, muito bem. Doutor Fernando, já que a gente está no podcast da família, eu acho que nada mais justo a gente começar falando sobre a família, né? Eu vi que nas nossas trocas de mensagens o senhor menciona, né, que é filho de nordestinos, que vieram para São Paulo tentar a sorte grande como milhares de outras pessoas, né? Conta pra gente essa história. De fato, Juliana, eu tive meus pais em saudosa memória, ambos. Meu pai cearense, aquele que vem lá fugido da seca, né? Aquele momento em que o Nordeste era bastante seco, né? Não tinha condição humana. E minha mãe mineira, minha mãe do sul de Minas. Quis Deus que eles se encontrassem aqui na capital de São Paulo, se conhecessem, se casassem na Santa Igreja. E dessa união, Fernando está aqui como primogênito, né? E tenho 2 irmãs também. E, como eu disse, sou paulistano de nascença e estou aqui na região do Alto Tietê há 30 e poucos anos. Então, os meus pais não tinham tanto estudo, né? Tanta oportunidade de estudar, né? Não tiveram essa condição. Mas uma coisa eles deixaram nos nossos corações, dos filhos, né? Que é por meio da educação que o ser humano consegue se transformar. Sim. Então isso desde a mais tenra idade, os meus pais, olha, suaram a camisa, Juliana, para poder fomentar um estudo que não fosse um estudo fraco, né? Que fosse um estudo de base muito bom. Então eu louvo e agradeço a Deus pelo dom da vida deles. Sim, e a educação que se dá em casa também, né, Fernando? Porque a gente fala tantas vezes, né, de educação formal, mas se a gente não tem a construção de pilares fortes, né, na nossa família, de valores, que eu imagino que tenham sido valores cristãos, e às vezes para construir esse pilar a gente não precisa de muito estudo, não, né? A fé que nos move, um pai, uma mãe, de caminhar, né, junto com os filhos na fé. Isso foi presente na sua infância? Juliana, os meus pais, eles eram cristãos, entretanto não católicos. Tá. Então, o berço da minha casa sempre tinha Deus, mas não por uma visão que hoje eu reconheço como a visão correta. Tá. Os meus pais, de maneira muito firme, de maneira muito forte, né, trouxeram as suas realidades educacionais para essa composição de uma família, né? Eu tive uma mãe que era um pouco mais colérica, né, que era um pouco mais austera, e tive um pai que era um pouco mais sanguíneo, mas ambos com um comportamento de mais do que educar pela fala, educar pelas suas ações. E a educação de ação que eles me deram desde sempre foi mostrar um caminho de estudo e de trabalho. Não tinha atalhos, né? Não tinha uma condição não tinha outra alternativa. Não tem facilidades, né? Então, assim,
vamos enfrentar a vida como ela precisa ser enfrentada, né? Mas dentro de uma realidade religiosa diferente, né? Tá. Dentro de uma religiosa que hoje eu reconheço que era o que eles traziam no coração e foi muito importante, né? É, na verdade, o que todos trazem no coração, Exato. né? No final das contas. Né? Exatamente. Essa busca pela verdade está Exatamente. dentro de cada ser humano. Exatamente, exatamente. Então os meus pais trouxeram muito disso, nessa condição, e isso, né, com o meu casamento com a Márcia há 27 anos, né, nós casamos bem jovenzinhos, né, bem novinhos, né, e dessa união, 4 filhos conosco, tem um filho que está com o Papai do Céu também, né, nós tivemos uma 5ª gravidez também que Deus quis que não estivesse conosco aqui, mas que muito nós pudéssemos também formar a nossa família a partir dessa base que Márcia recebeu dos pais dela e recebe até hoje. Sim. E aquilo que os meus pais me trouxeram como um exemplo. Muito mais do que o que você disse, a educação formal, né? a intelectualidade. Não foi isso. Mas foi uma base de sustentação de vida, né? De mostrar o caminho. É por aqui que nós caminhamos, né? É por aqui que o ser humano precisa avançar. Muito bom. E como é que foi a sua descoberta, né? E como é que você chegou até a religião católica? Não faz tanto tempo, hein, Juliana? Olha só. Eu recentemente completei 50 anos de idade, né? E há aproximadamente 6 anos participando de um encontro de casais com Cristo. Mas como é que foi parar no encontro? Aqui no Encontro de Casais com Cristo, aqui na paróquia Cristo Rei, que é a minha atual paróquia. Eu sempre estive aqui na região do Alto Tietê e Mogi das Cruzes foi meu berço acadêmico, mas eu nunca tinha tido residência em Mogi. E a partir de 2018 resolvemos, eu e Márcia, juntamente com a família, vir para Mogi das Cruzes. E naquele momento era aquele católico que de vez em quando iria à missa. O católico de IBGE. Aquele que um casamento lá está, às vezes até um batismo, né? Casados na igreja, mas pasme, sequer tinha a primeira comunhão. Olha não tinha. Só. E aí, muito por força de alguns amigos, de algumas pessoas comuns, né? Mogi é uma cidade com 500 mil de habitantes, mas por incrível que pareça, é uma cidade pequenininha, né? Verdade. Todo mundo se conhece, sim, né? Muito por força de alguns amigos que frequentavam essa paróquia, pertenciam à paróquia Cristo Rei, veio o convite. Por que você não faz um encontro de casais com Cristo? Com a Márcia. Tá, faço, mas não tá acontecendo nada de errado na minha vida. É sempre assim, né? A gente não tá acontecendo nada de errado. Por quê? Tem alguma coisa de errado? Não tá acontecendo nada de errado. E como eu tive sempre uma predisposição ao sim, né? Eu nunca tive dificuldade com o sim. Não, eu sou muito parecida. O que aconteceu foi, é só um final de semana. E assim, no final das contas, eu tô muito bem resolvido com Deus. Eu tenho a minha crença do meu jeito. Eu tenho uma forma de me relacionar com Deus que me satisfaz. Não me falta. Não me falta. Eu tenho sim. Eu acredito em Deus, não é isso. Mas esse convite para o ECC foi muito uma convenção social. Não era isso que, de fato, não era a literalidade, né? O encontro de casais com Cristo. E aí eu dizia à Márcia, né? O encontro começou na sexta-feira e vamos lá, vamos até a igreja, sentamos, escutamos testemunhos. E aquilo na minha cabeça era blá, 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 blá. Eu não preciso estar aqui, eu não preciso estar aqui. E eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não estou precisando disso. Isso começou, inclusive, no sábado pela manhã. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, estou achando tudo muito certinho, né? Tudo muito bonito, tá? Mas eu não estou duvidando de nada disso. Mas essa não é a minha realidade. Eu estou tranquilo, né? Até o momento em que o ECC ele nos propôs uma dinâmica que precisava se movimentar dentro do colégio onde nós fizemos. E nessa movimentação era a movimentação da Via Sacra. Eu sequer sabia o que era a Via Sacra. E aí, a cada momento que nós iríamos chegando em cada estação, tinha alguma coisa que estava diferente.
Quando terminou a Via Sacra, nós tivemos um tempo, eu e a Márcia, para conversar, e eu coloquei a Márcia de frente assim e falei assim, para mim deu, eu vou embora. E ela, mas por quê? Eu falei, não, eu não tô precisando disso. Eu não tô precisando disso. E eu não sou dos mais intransigentes, né? Eu tenho uma postura sempre muito mediadora. Então, para que eu pudesse decidir isso da forma enfática que eu fiz, eu tenho certeza que acho que teve ali um mover de Deus que fez com que eu não saísse. Tá. E que a partir daquele sábado e o domingo, eu só me recordo de chorar muito. De chorar muito, 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 muito. Numa profunda experiência de amor, numa profunda presença, algo que para mim é absolutamente inexplicável. Passada essa condição do ECC, eu começo a frequentar a paróquia Cristo Rei, né? De fato, mas engraçado não, né? A providência já estava ali. As 2 primeiras missas que eu chego, sem saber da dinâmica, né? Sem saber da liturgia da nossa igreja, sou convidado a fazer leitura. Ah, meu Deus. E com essa predisposição do sim, né? Sim. Eu já, com o sim já na frente, né? Vamos. E desde então eu percebi que existia... As coisas não eram como eu imaginava que fossem, e eu não estava tão seguro como eu imaginava que era. Sim. E o quanto Deus tinha para revelar na minha vida sobre o Fernando e sobre tudo aquilo que eu precisava enfrentar, me modificar, de fato me converter. É isso que naquele momento... E aí a partir de então vem o momento de pandemia, vem uma catequese Sim. na pandemia. Imagine 1 ano e meio, Verdade. todas as terças-feiras fazendo catequese, né? Aqui aproveitando já para agradecer Denis e Andréia, né? São os meus irmãos do coração, que foram nossos catequistas todas as terças-feiras, Juliana. A catequese em tese 1 hora, nós ficávamos 2, 3 horas na terça-feira à noite. Sim. Tamanho o envolvimento, tamanha a entrega que Deus fez. E a Márcia junto, né? A Márcia já tinha batismo, já tinha primeira comunhão, enfim. No momento de conclusão, né, para fechar esse lado do testemunho, que eu acredito ser muito bacana, quando fui crismado, né, no mesmo ato, na minha casa, que somos 6, 5 de nós recebemos o sacramento. Então, os meus filhos, 3 deles, um deles já tinha a primeira comunhão, 3 foram crismados no mesmo dia que eu, e Márcia descobriu que não era crismada, mas descobriu depois de ter feito a crisma. Então, assim, ela a princípio veio para me acompanhar na primeira comunhão, mas apenas para me dar força, apenas num ato de família mesmo. Sim. E isso... mas a Márcia só tem a primeira comunhão também. Então, já que ela acompanhou todo esse tempo, né? Então, naquele dia 21 de agosto de 2021, foram crismadas 5 pessoas em casa. Nossa, que então, bênção. Um derramamento de graça literal, né? na família, né? E aí, a partir daí, Juliana, assim... É a caminhada, né? Sim. A caminhada se faz caminhando. Exato. E para a honra e glória de Deus. E a gente não consegue voltar àquela posição inicial, né? É bem aquela história da caverna, né? Do mito da caverna de Platão, né? Sim. Que fala assim: a partir do momento que a gente enxerga a luz, a gente não consegue desver, né? E aí você existe um movimento em nós de querer fazer com que as outras pessoas também enxerguem, e você precisa, né? Convencer, dar a mão, não, gente, vem, vamos, porque tem algo além, né? Ali, né? Exato, adiante, né? Exato, então, exato. Que lindo testemunho, ó. Não, por esse eu não estava esperando. Deus é implacável nas suas ações, Sim. né? O ser humano é que é relutante, né? Nós temos uma danada de uma liberdade, essa que, né, dizem que o nosso coração ele tem uma maçaneta pelo lado de dentro, né? Que Deus sempre está à porta e bate. Sim.
mas ele não abre ela à força. Né? Nós precisamos fazer esse movimento. E para mim foi irresistível. Né? Para mim esse momento foi muito... E que amor grandioso que nos dá essa liberdade, sim, né? Porque as pessoas falam tanto de liberdade, de fazer o que se bem entende, mas essa liberdade, eu acho que é a liberdade. Né? A liberdade não é fazer aquilo que se quer, como quer, quando quer. Né? Nós temos uma falsa impressão sobre liberdade. Né? Sim. E aí vem também junto uma definição da ciência acerca da liberdade. Né? Tem um projeto de cidadania que eu conheci, que é contemporâneo a essa conversão, né? que trouxe a razão. E aí eu aprendi que a liberdade ela pressupõe alguns elementos intrínsecos, dentre os quais a responsabilidade. Então, a liberdade ela não pode ser algo sozinho, algo estanque, algo apartado do mundo, algo que esteja sujeito somente à minha vontade, ao meu querer. Sim. Ela precisa estar comprometida com toda uma sociedade. Por isso a responsabilidade vem junto. Sim. A responsabilidade é de fazer aquilo que precisa ser feito no momento e na forma adequada. Exato. E aí, para cruzar com essa situação, para ficar casado com essa situação, a vontade de Deus. A vontade soberana de Deus. A minha vontade não serve. Não serve, não. A gente precisa dessa lei maior, né, que nos rege, né? E eu acho que e aí talvez a função do direito, né, que também a gente vai falar sobre aqui, é tão importante, né? Bom, então vamos seguir para falar então sobre justiça, sobre direito, né? A gente pesquisando, estudando, enfim, católico tem uma crítica que às vezes eu falo bastante, que precisa estudar. Eu acho assim, o católico tem que estudar bastante, estudar a Bíblia, estudar os clássicos, tudo isso vai nos trazendo um arcabouço de conhecimento que nos orienta, que nos prepara, né, para argumentar, para conversar com as pessoas. E estudando sobre as virtudes, né, a gente tem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e a gente tem as virtudes cardeais, né, que aonde a justiça está inclusa. Então prudência, temperança, fortaleza e a justiça, né? A justiça ela fecha esse quadro de virtudes cardeais no mundo de direitos e deveres, aonde cabe à justiça a dar a cada um o que lhe é próprio, o que lhe é devido. O que você tem, né, o advogado, a falar sobre essa coisa da justiça e da função da justiça de dar a cada um o que é devido, né? A justiça como bem, a injustiça como um contraponto desse bem, e tratar com igualdade quem é igual e tratar com desigualdade quem é desigual. Fala um pouquinho para nós sobre esse conceito de justiça. Há muito pouco tempo, Juliana, eu consegui compreender que a palavra justiça, ela tem um duplo significado, né? E aí é muito importante, quando nós estivermos nos referindo à justiça enquanto virtude ordenatória de vida, ela não se confunde com a justiça instrumento da sociedade. Tá. São coisas que utilizam-se da mesma palavra e tem um porquê muito, muito forte nisso. Mas enquanto a justiça é virtuosa, né, dentro do seu âmbito de virtude, a justiça ela norteia, na verdade, aquilo que nós precisamos semear no nosso coração com relação ao externo. Primeiro, nós temos a justiça entre as pessoas, né? É o que nós chamamos de justiça comutativa, né? O ato de convite da Juliana ao Fernando gera uma oportunidade, não uma obrigação, uma oportunidade de reciprocidade. Então essa comutatividade entre nós aqui nesse momento faz com que exista uma justiça entre nós, faz com que o nosso relacionamento seja no primeiro momento, quando era um convite e tem um aceite, gera uma obrigação.
E essa obrigação, ela precisa ser enfrentada, tal qual tem o exemplo dos irmãos, né, que muita gente tem, aí os irmãos que, de repente, usam, os meus filhos, nesse caso, tá, tem o tamanho do pé similar, sabe? E um pega o tênis do outro, e aí quando pega o tênis do outro e usa, existe uma permissão do outro, mas existe uma obrigação de você devolver no estado que se encontra. Ou até melhor, né? Agora, se acontecer alguma coisa, existe o dever de reparar. Você precisa se comprometer com essa relação entre as pessoas, né? Essa é a primeira faceta da justiça-prudência, né? Enquanto virtude, melhor dizendo. Uma outra é o que nós estamos obrigados para com o todo. Nós temos que entender que nós somos parte de um sistema. Nós somos parte de um todo. Nós não somos o todo. Eu só sou o todo quando eu olho para o Fernando, mas eu sou parte na minha família, eu sou parte no escritório, na paróquia, no grupo de oração. Hoje eu sou parte aqui no podcast. Sim. Então, é o que eu me dedico para o todo, é o que eu sirvo para o todo, é a minha contribuição para o todo. Né? E a última faceta da justiça, por esse lado da virtude, é aquilo que o todo distribui para o Fernando. Né? Eu, como beneficiário desse todo, dessa sociedade, de tudo que esse podcast tem e que reverbera na sociedade de acordo com aquilo que é o propósito da Juliana, eu também sou beneficiário dele. Então essa é a justiça olhando por esse prisma e nessas 3 formas, né? A relação entre as pessoas, a minha relação para com o todo e a relação do todo para comigo. Agora, a justiça enquanto ferramenta de administração social, né, se posso dizer assim, ela é um pouco mais burocrática, né, mais sisuda. Nós vemos a imagem, né, ela cega, né, uma balança equilibrando, né, até, né, é bastante formal mesmo, a justiça é isso. É austero, né, como eu falei no começo, assim, a gente fica até já, a gente se apruma, né, Exato. Por conta do volume de leis e que derivam, né, dessa ânsia de buscar esse equilíbrio. Exatamente. Né? A liturgia que a justiça avoca para si, do formalismo, ela tem uma razão de ser, ela não é meramente algo teatral, né? É algo que precisa pressupor estabilidade, precisa pressupor credibilidade e precisa seriedade, né? Afinal de contas, o que está diante da justiça, ferramenta social, é ela ser a vocalização do direito. Dar a César o que é de César. Sim. Mostrar quem tem razão diante das contendas que o mundo traz para apreciação. A justiça, ela tem esse papel, e esse papel é muito, muito, muito importante. Sim. Imagine, se nós só começarmos a imaginar, retiramos, ela é ruim hoje, né? Os críticos dizem, e de fato, às vezes eu também sou um pouco crítico disso também, né? O funcionamento disso. Mas retira as leis, tira os códigos. Retira a justiça como sendo um vocalizador do direito, um estabilizador do direito, que essa é a função da justiça. Entregar aquilo que é teórico, abstrato, chamado lei, norma, princípio, à vida da pessoa, às relações que regem. Fazer esse casamento, essa junção das duas coisas, esse é o papel da justiça. Muitas vezes, né, usado como um palco de guerra. Sim, né? Sim. Há quem diga que a justiça... Muitas vezes. Há quem diga que a justiça deveria ser um pacificador social. Discorda. Eu acredito que hoje a justiça... Já de algum tempo, na verdade, né? Os meus 23 anos de advocacia revelam que a justiça, de fato... E não é uma questão estruturante, sabe? Não é uma questão de mais prédios ou mais juízes. Nós estamos diante de uma sociedade doentia. Sim. De uma forma que as relações humanas elas não estão sadias. A justiça sozinha ela não consegue resolver isso. Acreditar que o aparato do judiciário ou da justiça vá pacificar a nossa sociedade é acreditar em super-heróis. Tá. E nós não acreditamos em super-heróis. Sim.
Você acha, então, que a justiça, de uma certa forma, ela acaba ecoando, né? Reflete essa sociedade que está doente? Certamente, certamente. Nós, de um tempo para cá, né, nós temos percebido que a nossa sociedade ela tem cada vez mais se dividido, né? Me parece que para que eu tenha razão, alguém não tem que ter razão. Sim. Me parece para que eu seja vitorioso em alguma coisa, algo de bom na minha vida aconteça, tenha que acontecer algo de ruim. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Está muito antagônico, né? Nós estamos, e aí aqui vale uma reflexão já com relação à faculdade de Direito, né? Que muitas vezes, eu sei que esse não é o objetivo, mas muitas vezes ao estudar o direito, ao estudar o processo, nós vamos incutindo na cabeça do estudante, às vezes até mesmo na cabeça dos nossos colegas advogados, que nós vivemos de contenda, que nós temos sempre que ter um antagonista, sempre temos alguém para ser vencido, para que eu tenha sucesso ou para que eu tenha a satisfação na minha carreira, né? Para que eu possa sorrir, alguém tem que necessariamente chorar. Então, a justiça, ela de fato, ela materializa isso, acho que como ninguém. Como ninguém, porque hoje, né, diante do seu anacronismo, diante dos seus desafios, né, nós estamos com um processo que hoje é totalmente digital. Eu sou da época que o processo ainda era aquela pilha, né, e vamos olhar o papel, né, e papel. Não, a digitalização, a tecnologia vai resolver essa situação. Não vai. Vai resolver a entrada de processo, mas no final das contas aqui é uma pessoa humana tocando, sentenciando, dizendo, dando a César o que é de César, continua sendo uma pessoa humana. Sim. Então, a justiça, de certa forma, ela tem um papel muito relevante na sociedade, ela tem sobre os seus ombros aquilo que eu disse, que é trazer o direito em abstrato e colocá-lo na vida prática das pessoas, mas se as pessoas também não colaborarem através de uma mudança de mentalidade, num aspecto um pouco mais colaborativo, de uma forma, os olhos um pouquinho menos embáticos, né? Um pouquinho menos conflituosos, ajuda demais, né? Porque você tem uma tendência a diminuir as coisas, né? A diminuir as contendas, os litígios, né? Não à toa surgem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, formas alternativas de solução de disputa e litígio, né? Tá aí a arbitragem, tá aí a mediação. Para o mundo dos negócios, são ferramentas absolutas, porque o mundo dos negócios já não acredita mais que a justiça seja capaz de resolver e dar a César o que é de César, no tempo e na condição adequada. Veja só, o mundo dos negócios não deixa para a justiça a dirimissão de dúvidas acerca dos seus negócios. Normalmente, soluções alternativas, soluções inteligentes, de diálogo, de convencimento, coisa que a justiça não tem. E que tem o mesmo efeito. Um efeito muito melhor. E mais eficiente muito também. Muito mais eficiente, né? Eu tenho certeza, Juliana, que assim, nessa reaprendizagem que nós temos que fazer de vida, o ser humano ele precisa olhar para si e entender que ele está deixando de lado uma ferramenta que só nós podemos fazer. Só nós, seres humanos, somos capazes de dialogar. Só nós, seres humanos, somos capazes de perdoar. Só nós, seres humanos, somos capazes de entregar uma transformação de vida para o outro. Abrir mão do que muitas vezes é nosso em detrimento de uma vontade do outro. Sim. Mas o ser humano, muitas vezes, ele não considera isso. Me parece que está num piloto automático tão grande, né? E assim, bateu, levou. Né? Não, e inteligência artificial também, né? Que não quer dialogar com o ser humano, quer dialogar com uma inteligência artificial. E isso não só no mundo, no mundo, né, do judiciário, né? Se nós formos para as famílias, a dificuldade que nós temos hoje de pai dialogar com filho, de irmão dialogar com irmão, de casal, né, marido e esposa, falarem a respeito, se envolverem com a vida. Sim.
eu brinco sempre com o pessoal no escritório que assim, o dia que nós estivermos presenciando 2 elefantes, né, conversando, né, entendendo, né, poxa, eu acho que você não, né, deveria andar de uma maneira mais mansa, você está causando muito problema ali na floresta, né? É sinal de que algo não está certo, né? Porque o animal ele não tem condição, ele é um ser, mas ele não tem a capacidade do diálogo, ele não tem a capacidade de transigir, de fazer uma entrega, a inteligência de poder, às vezes, perder para ganhar. Às vezes, esse conceito do perde-ganha, que nós temos que sempre ganhar, sempre vitorioso, sempre concorrendo, me parece que assim, no trânsito, né, nós estamos sempre disputando o melhor lugar. Nós estamos sempre querendo chegar. Não, o meu compromisso é sempre muito mais importante que os demais. Sim. Então, assim, é uma concorrência, é um estado social alarmante. Sim. E isso faz com que cada um de nós, né, por força dessa falta de diálogo, eu vou fechar aqui, vou fechar o meu, vou fazer o meu, né? E o mundo que se resolva, né? Eu não tenho nada com isso. É exatamente esse o ponto que a gente está nesse momento na nossa sociedade, né? Assim, as pessoas cada vez mais se fechando dentro de suas bolhas de forma muito individualista e que o mundo que se lasque, né? Qual é o salvador da pátria que nós vamos eleger de 4 em 4 anos, né? Ou, na verdade, no Brasil, de 2 em 2 anos, né? Salvadores da pátria lá pro Salvadores governo. Nível municipal, nível estadual. Pessoas que estão, provavelmente, né, sendo geradas em outro planeta, em uma outra dimensão, e a cada 2 anos descem aqui para nos representar e para arrumar essa bagunça, né? E para tocar a vida e entregar. Gente, não. Tá na hora de nós entendermos e cada um assumir a sua responsabilidade, né? Juliana. Assumir a responsabilidade começando pela sua família. Exatamente. Né? Porque assim, se a gente tem famílias responsáveis, né? Exatamente. Cada um cumprindo o seu papel de forma adequada, ensinando os filhos o que é justiça, o que são as virtudes, enfim, você está colaborando para melhorar a saúde da sociedade de uma certa forma. Então, esse é a chave, né? É o grande ponto. Exatamente. Agora, você falou bastante aí sobre a justiça como virtude, a justiça como instituição, que tem o seu conjunto de regras e tudo mais. Quando a gente pensa, por exemplo, em lei natural, né, que é o conjunto de princípios universais imutáveis que orientam a ação humana, né? Aí eu tô lendo o que eu pesquisei, perfeito, né? De acordo com a razão. Isso. Então, a gente pensa, por exemplo, dentro do conceito de lei natural, a gente tem a preservação da vida, né? O amor pelo bem, né? A fuga do mal, né? O dar dar a cada um aquilo que lhe é devido, sem mais e sem menos. Isso está dentro da lei natural, que animais não são capazes de fazer, né? Isso aí é uma característica do homem, né? Do ser humano. De que forma as leis de Deus, agora eu vou colocar as leis de Deus na jogada, de que forma as leis de Deus conversam com a lei natural dos homens, né? E quais são os riscos de operadores do direito, profissionais do direito, se afastar das leis de Deus? Porque assim, a lei natural, ela me parece estar em consonância com as leis de Deus. O que acontece quando os operadores do direito se afastam das leis de Deus? Eu te joguei uma granada. Olha, né? Não. Eu faço isso às vezes. É uma instigação, é uma proposição para uma conversa muito interessante, porque, primeiro de tudo, o ser humano, ele é regido por leis. Ele depende das leis. Uhum. Nós precisamos, né? Gostemos ou não, nós precisamos, porque ela nos serve como parâmetro de vida. Imagina uma casa sem regras. Não tem como. Não queira viver num mundo anárquico, né? Uhum. Em que não se existem parâmetros de certo e errado, né? De condições boas ou más, né? As leis naturais, elas mas muito representam, sim, as leis divinas, né? As leis divinas, é lógico que elas têm toda uma preconização no texto sagrado,
ela tem toda uma história que de muitos é mais conhecida, né? Desde quando volta lá as leis das 12 tábuas, enfim. As leis de Moisés, enfim. E aí depois os mandamentos, né? Isso me parece que o ser humano, independente né, da sua crença atual, ele traz no seu coração a certeza da dependência e da necessidade das leis naturais. Uhum. Agora, o discernimento que a pessoa precisa ter das leis de Deus e a aplicação dela na sua vida, isso precisa... Aí, aquele ato de liberdade que nós referimos lá atrás, aquele ato de conversão que Deus tocou na minha vida em um dado momento, isso precisa descer para uma condição um pouquinho mais profunda. Porque as nossas ações, elas reverberam no mundo, Juliana. E em verdade, né, você traz até para que a gente possa discorrer um pouco sobre a atividade da advocacia em si, dos operadores do direito, e não só dos operadores do direito, a advocacia, vamos falar também da magistratura, vamos falar também do Ministério Público, porque é o tripé da justiça. Todas as vezes que nós estivermos tratando das questões relacionadas à vida humana, em que nós não colocarmos primeiro, de uma maneira primária, as leis de Deus, certamente nós estaremos cometendo algum equívoco. Certamente, quando a ferramenta, né, que é a norma, que é a lei, que deveria derivar dessa fonte, que é inesgotável, se ela é em si mesmada, se ela tem um fim em si mesmo, se ela é apenas e tão somente para cumprir alguma paixão momentânea, algum interesse pontual ou alguma coisa que não tenha uma ligação direta com algo divino e natural, certamente o risco de erro é grande. Sim. Isso não só para os operadores do direito, mas para todos nós também que somos utilizadores das ferramentas da justiça. Sim, um empresário, né? Porque muitas vezes, Juliana, olha só, eu tenho dito isso de uma maneira recorrente. Muitas vezes as pessoas, quando lembram da justiça, é porque tem uma pretensão resistida, é porque tem um direito ultrajado, e isso eu não defendo, realmente. Se a outra parte não cumpriu com a parte dela, né? Sim. Eu acho que precisa ter uma condição. Mas o que é o senso, o que é o sentimento das pessoas quando elas buscam um advogado é que elas estão indo atrás de uma arma. Não, vingança. A pessoa já fala com raiva nos olhos. Ela olha para você e ela... Eu vou processar. Ela quer te utilizar como uma ferramenta bélica, como uma ferramenta de ferimento, mas de ferimento letal mesmo. Sim. O ser humano, nesse momento... Subtrair materialmente a pessoa. Ele não olha muito para os princípios divinos nesse momento, para as leis divinas, não. E não está olhando aquela pessoa com a qual ela está se relacionando na justiça como um irmão. Não. Não. Tá fora dessa conversa. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando o advogado, ou como um promotor de justiça, ou como um magistrado, se você não estiver consciente desse sacerdócio que está confiado a ti, de acordo com leis divinas, você se deixa levar por essas paixões. Sim. E essas vontades, a sede de vingança, né? Isso soberba, orgulho, tudo isso, né? Tudo que é vício. Tem um cardápio de pecados aí nessa condição. Um cardápio demoníaco. Infelizmente, isso não é subscrito por Deus e não tem nenhuma vontade de Deus nisso. Isso é a nossa condição desse mundo, né? Isso é o pai desse mundo aqui que acaba instruindo isso dessa forma. Então, muitas vezes... o que tem são as pessoas não olhando para essa realidade, não colocando a coisa divina naquilo que precisa ser divino. Né? Eu tenho sempre dito que muito da advocacia tem uma semelhança grande com a medicina. Enquanto a medicina ela cuida do nosso corpo para dentro, né, para esse universo que está aqui e desvendar o que não está funcionando, enfim, as células, enfim, tudo aquilo, né, que eu tenho de composição humana,
O direito, ele cuida da tua vida para fora. Então, o que acontece? Ambas precisam estar em consonância com o divino. Ambas precisam estar ligadas diuturnamente ao divino, porque se você não assim fizer, você se coloca no lugar de Deus. Você se coloca, e aí tal qual algumas questões médicas, nós olhamos e falamos, nossa senhora, mas o médico começa a escolher quem vai viver e quem vai morrer em algumas situações. Infelizmente, em algumas situações, quando aquele profissional não está ligado à coisa divina, pode ser que ele não tenha o melhor olhar para o irmão, para o ser humano. Assim também o advogado, o próprio juiz de direito, né, e assim todos os instrumentos de justiça. Então, enfim, Juliana, eu entendo que o ser humano ele precisa fazer então com que essas leis naturais, que certamente estão ancoradas naquilo que é do divino, naquilo que é o melhor, naquilo que é o perfeito. Primeiro essa fonte. Em tudo. Primeiro entender se isso aqui que eu farei nesse momento bate com isso aqui, anda junto com isso aqui, ou envergonha o que está aqui, ou nega a existência disso aqui. Se nós tivermos uma sociedade que olha para essa realidade desse jeito, certamente erraremos menos. Sim, com certeza. É o que me preocupa, assim, aí agora como cidadã, né, porque, enfim, eu não sou da área do direito, mas às vezes me preocupa muito a forma com que muitas advogados, magistrados, né, pessoas em vários níveis da justiça dissociam totalmente as leis de Deus na sua tomada de decisão, colocando para o lado pessoal, relativizando, politizando decisões que não eram para ser politizadas ou relativizadas, né? E aí, nesse momento da conversa, eu vou colocar, fazer a menção ao professor Dr. Ives Gandra Martins. Não sei se vocês que estão assistindo conhecem, mas altamente recomendo que busquem saber quem é. Eu estou até com um livro dele aqui na mesa, Reflexões sobre a Vida. O professor Dr. Ives Gandra, ele é um católico, cristão, fervoroso, e com 90 anos, ele completou 90 anos agora em 2025, e ele se posiciona de uma forma muito corajosa, muito respeitosa e pautada na justiça contra esse tipo de arbitrariedade dentro do direito, né? O que o senhor tem a dizer sobre o professor Ives Gandra, Fernando? Eu tive a ação de Deus, mesmo eu não tendo conhecimento, né, mesmo estando num outro momento da minha vida, a ação de Deus eu reconheço que sempre esteve presente. E uma delas, Juliana, foi a oportunidade de estudar com o professor Ives Gandra, né, ser aluno do professor Ives Gandra. Lá no ICCS? Tá. Atualmente ele é o Instituto Internacional de Ciências Sociais. A época que eu fui, lá se chamava CEL, Centro de Extensão Universitária. Isso, inclusive, completa 20 anos. Foi em 2005 que eu fui buscar essa especialização. Já ouvi falar do CEL, Law School. Exatamente. E que nome providencial, né? Que foi? CEL. E assim, eu fui buscar uma coisa, né, fui buscar a especialização no direito, fui buscar, né, o direito tributário, processo tributário, ferramentas, né, para bem compreender como aplicá-los na vida prática das pessoas, dos contribuintes, né. Isso, aquele momento, fazer essa especialização no CEL, chegando lá que conhecia o professor Ives Gandra. Então, o professor ele tem uma condição humana que, para mim, foi diferente desde o primeiro momento, desde a primeira aula. Porque, até hoje, se nós pegarmos as entrevistas do professor, ele se auto-intitula um modesto advogado de província. Não, a questão da humildade que ele se coloca e essa humildade, ela não é para reconhecimento e aplausos não, tá, Juliana? Ela é uma humildade próprio daqueles que estão num grau um pouquinho superior, sabe? No discernimento, na caminhada com as leis divinas que nós acabamos de falar. Sim.
Ele já entendeu, né? O professor Ives Gandra, ele, além de ser uma sumidade, né, do ponto de vista da inteligência, dos dons que Deus derrama sobre a vida dele, né, a aula dele é uma condição absolutamente incomum, né? Porque ele é uma pessoa que presenciou a construção das normas, especialmente as nossas principais normas contemporâneas, a Constituição Federal de 1988. Ele estava na Constituinte. O professor Ives Gandra, ele estava lá escrevendo as vírgulas, os pontos nos is. Então, quando ele fala sobre a Constituição, quando ele fala sobre o Código Tributário Nacional de 1973, ele fala com um conhecimento de pai. Ele fala com um conhecimento assim da intenção do legislador em ter escrito aquilo. Então, todas as vezes que o professor ele fala do direito e ele fala, inclusive, daquilo que a sociedade tem ecoado, reverberado, e até as posições dos tribunais, especialmente do nosso Supremo Tribunal Federal, eu nunca vi o professor Ives atacar as pessoas. Sim, mas as ideias defendidas e as posições, porque como ele tem uma memória muito privilegiada, primeiro que a aula não precisa de nenhum aparato. Não. Ele começa a falar realmente sobre a condição, e a ideia era essa, e ajustou-se por isso, e a intenção é esta, o alcance dessa norma é para isso aqui. Então, assim, julgadores, não é isso aqui que vocês estão fazendo. Não é isso aqui, meus amados, com maior respeito, com todas as vênias, todas as né? vênias, Como lindo quando ele falando. Ele fala desta forma mesmo, né? E aí, nesse momento, em 2005, a busca pela técnica, pelo direito, pelo instrumental. Quando eu me descubro, então, né, nesse momento de conversão, eu descubro que o professor Ives Gandra é uma pessoa, na verdade, não é uma pessoa, não é um professor, não é um técnico, não é um teórico. O professor Ives Gandra é um ser humano que conseguiu integrar as duas asas que São João Paulo II diz que para contemplar a verdade, a fé e a razão. Sim. E aí, quando ele se posiciona como uma pessoa mais conservadora, hoje essa palavra me parece que a gente já recebe um rótulo, né? Sim. Mas o conservador nada mais é do que aquele que olha para a Sagrada Escritura e entende que quem tem que mudar é o ser humano, não a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura ela não tem que ficar mudando a interpretação ou fazendo concessões por conta da vida humana. Exato. Então, se isso é ser conservador, meu Deus do céu, nós nunca vamos ter estabilidade. Nós nunca teremos uma vida real. Sim, nós a gente vai estar sempre andando na corda bamba. Nós precisamos reconhecer que a verdade existe. E a verdade, tanto do lado da fé, quanto do lado da razão, ela existe e ela precisa ser defendida sobre todas as condições. Nós não podemos ter medo disso. Só que hoje, né, nessa é o que você disse, né, na guerra dos discursos, né, nas ideologias, naquilo que nós já falávamos, que para que a minha ideia prevaleça, eu não consigo conviver com a pessoa que pensa diferente. Eu tenho que aniquilar aquela pessoa. Aquela pessoa simplesmente tem que deixar de existir. Quando, na verdade, a dificuldade não está nas ideologias ou no pensamento diverso que as pessoas têm. E o professor Ives Gandra diz isso de maneira muito clara. O problema é quando as coisas vão para os extremos. Quando eu não consigo mais suportar aquelas pessoas que não pensam como eu, que não agem como eu gostaria e que fazem coisas que, nossa, teimosamente me contrariam. Exato. Então, mas peraí, as coisas não podem ser dessa forma. Não podem ser dessa forma. Porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. E o que adianta você querer destruir a bússola, né? Assim, é um pouco isso, né? Que às vezes eu sinto. Né? É verdade. Assim, ou assim, tá todo mundo no avião e as pessoas querem, sei lá, dar um jeito de tirar o piloto dali, né? Eu costumo dizer que a sociedade ela tá se especializando em matar o mensageiro. Exato. O mensageiro vem anunciar ao Senhor que tá pegando fogo na floresta.
Mas quem foi que disse que eu quero saber? Não, ninguém tá falando, ninguém tá te chamando. Eu quero saber do fogo, né? Vamos... Mata o mensageiro. Mata o raio do mensageiro. Mata o mensageiro. Que a gente resolve o problema. Exatamente, pronto. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não é isso que o jargão popular diz? Exatamente. Não é isso, não. Mas o professor Ives Gandra, de fato, né? Ainda hoje, né? A gente tem testemunhado uma vida de entrega, realmente. Sim. Uma vida dedicada ao servir. Lá no Centro de Extensão Universitária, há muito se falava sobre, e agora Instituto Internacional, há muito se falava que o professor ele fazia tudo aquilo por caridade. Tá. Tudo aquilo era por amor ao direito e por caridade às pessoas. Uhum. Isso, no final das contas, né? Caridade, amor. É. Amor àquilo que é uma ciência linda e amor àquilo que aqueles que são caros para Deus, Sim. aqueles que são necessários, aqueles que são imprescindíveis para Deus. Sim. Então, hoje eu consigo. Hoje, né? Em 2005, quando eu fiz, eu fiquei por lá de 2005 a 2008. Sim. Eu vi muito a parte técnica e entendia, nossa, que professor brilhante, que oratória maravilhosa, que poder de síntese, que memória. Mas hoje eu contemplo, que ser humano, que pessoa boa, Exato. Que legado esse homem está deixando para nós. Exatamente. Que bom que nós temos. Professor Ives Gandra, muito obrigado. Muito obrigado. Louvo e bendigo a Deus pelo dom da tua vida, Amém. doutor. Porque, olha, tá aí uma pessoa que eu morro de vontade de encontrar, olhar nos olhos, pegar nas mãos e falar, olha, que Deus te abençoe, professor. E aí, hoje, o que a gente tem, o pessoal da produção vai colocar na tela, né? Essas duas asas que você mencionou, né? De São João Paulo II, olha lá. Mostra na tela, pessoal da produção, o escritório do Fernando. Ah, tá aí, ó. Aí no final das contas, né, você vê esse amor à lei, esse amor a Cristo, amor à verdade revelada, eles são necessários na nossa vida, né? E a gente não consegue se enxergar sem voar nessas duas asas, né? Então a gente desequilibra, Exatamente. Né? Então tá aí. Você sabe que... Ó, os pessoal do escritório. Que bênção. Você sabe que por esse tempo, aproximadamente um ano, eu tive a oportunidade de conhecer também a Opus Dei, né? Professor Ives Gandra também. Explica para o pessoal que está nos assistindo, bem resumidamente, o que é a obra do Opus Dei. É uma prelazia da nossa igreja, em que, fundada, né, por São José Maria Escrivá, não faz tanto tempo assim não, hein, gente? Mas faz com que... santo dos nossos tempos. Exatamente. E traz para nós uma realidade de santificação por meio do nosso trabalho, né? Que nós... Ser santo na igreja, né, na hora da missa, né? Bonitinho. A gente até fecha a mãozinha, abre as mãos e o Senhor derrama a graça. E o Senhor derrama a graça. Mas o Senhor quer que nós estejamos assim a todo momento, a todo instante da nossa vida, a toda condição, desde o primeiro segundo até o último segundo da nossa vida, no comum. Viver o extraordinário de Deus no ordinário das nossas vidas. Lavando louça, Fernando. Isso que o Senhor quer. E a Opus Dei, né? São José Maria Escrivá traz de uma maneira muito profunda, né? De uma maneira, através dos seus escritos, e de tudo aquilo. Muito pedagógica, né? Assim, é muito fácil de entender a forma como ele se comunica com as pessoas, né? Mais um santo aí na igreja, né? Dentre muitos outros. Agora, caminhando já para o final, antes da gente passar para as reações dos posts de Instagram, eu queria que você contasse só um pouquinho do seu trabalho no escritório, que você faz um trabalho de consciência jurídica, né? Não só para os empresários. Bom, quando você faz esse trabalho de consciência jurídica para os empresários, acaba respingando na família, né? Não tem como, né? De blindagem patrimonial, né? De como proteger o seu patrimônio. Qual a importância das famílias terem consciência jurídica, Fernando? Que eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de receio, de medo, acho que é difícil. Eu acho que fecha, sabe, Juliana, com tudo isso que nós já estamos dizendo acerca da utilidade do direito para a vida humana, né? Por vezes nós temos uma visão que nós precisamos de advogados somente quando nós temos um problema,
e quando nós temos um problema que nós não sabemos resolver e que, inevitavelmente, esse problema tem a ver com a justiça, né? Então, são nessas situações que, normalmente, o senso comum busca um advogado. Desde o começo da nossa carreira, eu sempre tive uma percepção de um chamado para a aplicação do direito de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. O direito ele não serve apenas e tão somente para contenda, somente para contrapor, ou para me defender ou para acusar alguma coisa. Né? O direito ele tem uma condição, nós temos um arcabouço jurídico que é muito fértil. De fato, nós temos muita coisa. E, por vezes, a gente fica somente com uma fraçãozinha, né? Com fica ali só um pedaço. No superficial. Né? E desde o começo da carreira, muito nessa condição de assessoramento de decisores, de empresários, de diretores, percebi muito cedo que existia uma angústia no coração das pessoas e que estava transformando aquilo que era muito bom, que era a graça de Deus, estava transformando aquilo em algo muito ruim. Olha só. Construir um patrimônio, construir uma empresa saudável, ter bons recursos, né, ter uma estabilidade financeira, tudo isso acho que todo mundo acha muito bom. Só que vai chegando um certo tempo da vida das pessoas em que ele entende que nós somos temporais, né? Nós temos um prazo de validade, né? E esse prazo de validade começa a causar uma angústia no coração das pessoas, especialmente nesses que construíram um patrimônio. De olhar e falar assim, tá, mas eu construí, mas eu olho para a realidade dos meus filhos, vejo a mesma sede. Eu estou olhando para as realidades, enfim, dos meus familiares, das pessoas mais próximas, isso começa a virar uma tormenta. Isso começa a virar um problema sério. Por quê? Mais uma vez, aquilo que é graça, aquilo que é muito bom, começa a se tornar uma não graça. Então essa angústia, e normalmente isso é velado, isso não é verbalizado. Isso é sofrido lá ali internamente. E mais, isso fecha essa visão de quem tem a função de conselheiro, né? De pessoas que acompanham o dia a dia do empresário. Entre 2009 e 2019, no Brasil, 19 trilhões de reais mudaram de mão. Por sucessão. Eu estou falando 19 trilhões de reais. Eu não sei nem contar até esse número, Juliana. Eu não sei. Imaginar, não consigo também. Não consigo. Sim. Mas assim, é muito dinheiro para ser transmitido sem qualquer estrutura, simplesmente dependendo, muitas vezes, da justiça. O direito tem condições, o direito tem ferramentas para poder fazer transições para que as coisas sigam apesar da vida e morte das pessoas, porque as pessoas acreditam. Eu vou contar um segredo aqui, pode bem contar. baixinho. Eu acho que até sei qual segredo você vai contar. Todos nós vamos morrer. Olha só, gente, notícia muito Todos importante. nós iremos morrer. Dr. Ives fala no livro isso toda hora. Só que o que acontece? Nós vivemos como se não acreditássemos nisso. Como se isso fosse uma falácia. E aí nós não tratamos. Mas a gente também é atormentado aí por uma mídia, por toda uma indústria cultural, de entretenimento, até de estética, Fernando. Que faz... Tô falando, que faz com que as pessoas acreditem que elas não vão envelhecer, que elas não vão, elas são imortais. Vão resistir ao tempo. Vai estar lá, assim, o corpo todo em estado de putrefação e tá lá o beiço, aquela cara toda ali puxada. Pois bem, essa visão mais macroeconômica fez com que hoje, tá? Fundação Getúlio Vargas, quando eu lá estive buscando uma especialização também, ela tinha uma cadeira específica sobre estruturação de planejamentos patrimoniais para famílias empresárias e para empresas familiares, coisas diferentes. Sim, e que tem muito, né? Hoje, para você ter uma ideia, a Fundação Getúlio Vargas, que é excelência na economia, na administração e também agora no direito, hoje ela tem uma pós-graduação específica para isso. A magnanimidade desse assunto na sociedade. Sim. Então, o que eu percebi, não é só uma dor do empresário, sabe, aquela dor silenciosa e que muitas vezes ele não consegue partilhar nem com a sua esposa. E muitas vezes tem aqui 3 sócios, com 3 árvores familiares diferentes,
E eles não conseguiram conversar sobre isso. Acredite, a estatística diz, Juliana, que 7 em 10 empreendimentos, 7 em 10 empresas quebram da primeira para a segunda geração Sim. por falta de uma inteligência jurídica, de uma estratégia Sim. jurídica. Então, quando nós falamos... Bem rapidinho, só aquele ditado que as pessoas dizem, né? Que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos mais fáceis, e aí vai lá a geração que não teve dificuldade e consegue destruir tudo. Exatamente. Né? E aí, por não conseguir utilizar, quer seja por acesso à informação, quer seja por esse olhar da figura do advogado apenas para contendas. Infelizmente, essa estatística não é só Brasil, tá? Essa estatística no mundo é um pouquinho menos, tá? Esse número cai um pouquinho. Mas da segunda para a terceira geração, então, conta-se nos dedos das mãos empresas centenárias no Brasil. Sim. Pode lembrar de alguma aí. Dificilmente você vai conseguir. Talvez Grupo Votorantim, Grupo Gerdau... Mas que estão num patamar um pouquinho acima e que já entraram num hall de companhias. Sim, né? já se profissionalizaram. Elas né? não são mais... Elas, em tese, tecnicamente, elas não têm dono. Né? Elas são sociedades anônimas. Mas, enfim, se nós olharmos empresas familiares e famílias empresárias, esse é um assunto da mais alta relevância. Então, quando nós trazemos para o escritório essa realidade, isso já passados os 20 anos, olhando para essa realidade, né? E realizando esse tipo de planejamento. Todas as vezes que esse assunto, principalmente abordado por meio de blindagem, automaticamente, na cabeça das pessoas já vem uma pessoa com aquela faixa, né, criminosa, né? Eu até procuro, quando nós vamos falar de organização patrimonial, que nós vamos falar de planejamento sucessório, empresarial, governança corporativa, eu procuro não falar de blindagem. Por quê? Porque muitas dessas ferramentas, infelizmente, ainda hoje, são utilizadas para condições criminosas. Então, assim, num passado não tão recente no Brasil, nós tivemos, né, o desmantelamento de uma série de estruturas, de uma série de condições de blindagens patrimoniais. Sim. Que envolviam offshores, né, empresas no exterior, paraísos fiscais, enfim. Utilizando os dispositivos legais. Mas não para coisa boa. Mas não para coisa boa. Não é para coisa boa. Sim. Então, quando nós olhamos para essa realidade no escritório, nós entendemos que o direito tem muitos elementos, tem muitos ingredientes e que não são para todas as pessoas. Por exemplo, há uma ferramenta de holding que hoje é muito utilizada. Não é para todo o planejamento sucessório que uma holding é utilizada. Sim. Não é para toda família empresária que necessariamente eles devem ser sócios desse negócio, sabe? Isso precisa existir um amadurecimento, uma conversa muito franca. E uma análise caso a caso. Totalmente. Né? Sim. De todos que nós já fizemos até hoje, eu costumo dizer que nós parecemos muito com um Masterchef, sabe? Nós temos aqui vários ingredientes na parede. Eu sei que vou fazer um prato, mas eu não sei quais ingredientes, não sei quanto de pimenta, quanto de sal, quanto disso, porque... Cada prato é um prato, cada família é uma família, cada família tem o seu valor, cada empresa tem o seu valor. Valor eu digo moral, eu não digo valor econômico, né? Tão somente. Mas tem um código familiar a ser respeitado. Um DNA, né? Tem uma condição que, assim, a vontade das pessoas. E, assim, o bacana disso tudo, Juliana, é que eu nunca desfiz um planejamento que tenha sido feito por nós. Que bom. Por quê? Porque, de fato, entrega... mais do que papéis, regras, entrega uma percepção de valor e uma certeza de que aquele gesto do patriarca, da matriarca, né, das pessoas, daqueles que construíram um patrimônio, no fundo, quando eles estão fazendo isso e olhando para as futuras gerações, de repente pessoas que eles nem conhecerão. Sim. É um gesto de desprendimento e de amor, em última análise. Com certeza, não, Em última análise, Juliana, o que as pessoas olham é libertador quando você tem a certeza, sabe? E nesse trabalho nós fazemos isso, de olhar para cada filho e entender que cada um
cada um deles tem uma identidade própria, tem uma vontade própria, tem um carisma, tem um chamado próprio, e que muitas vezes não tem nada a ver com a expectativa que o pai criou em cima dele. Sim, sim. É libertador o filho dizer pro pai e falar assim: pai, eu não quero viver a sua vida, eu não quero continuar a sua história dentro dessa empresa. E isso não tem a ver com ele ser dono ou não do negócio. Desmistifica, faz com que o nível de consciência das pessoas suba. Eleve. E aí as pessoas aprendem a dialogar. Dialogando, se chega a um consenso, se chega a um nível de consciência jurídica e faz com que cada empresa, cada patrimônio que nós tivemos a oportunidade e teremos de tocar, dificilmente elas irão para as barbas da justiça. Sim. Dificilmente vai ser aquela disputa horrorosa quando morre alguém, né, por herança, né? Que é triste, é triste. Muito bom, que belo trabalho, hein, que vocês fazem lá no escritório. Muito, muito legal. Obrigado. Bom, hora de reagir aos posts do Instagram. Uau! O pessoal da produção vai colocar frase. Eu fui super boazinha. Peguei frase do Libicon. Liberdade. Do Libicon. Olha lá, falando sobre liderança. O líder genuíno não pensa em liderança, mas sim em serviço. Bom, é um resumo de tudo que você acabou de falar, né? É isso aí. Um patriarca de verdade, ele está ali também a serviço, né, de sua família. É isso. E o que é amor se não serviço, né? Exatamente. É isso. Nós temos uma boa oportunidade, né, de lembrar aqui Reinaldo Augusto, fundador do Instituto Liberdade e Comunidade, Libicom, que através do seu sim e do seu servir nos mostra como ser um líder genuíno. E de fato, né, esse líder genuíno, ele não pensa em cargo, crachá, em si mesmo, né? Nada o que eu vou ganhar com isso? Não, ele pensa em colocar-se a serviço. Professor Ivis Gandra, eu me coloco a serviço. Total. Eu me coloco a serviço. Enquanto eu tiver vitalidade, enquanto tiver discernimento, enquanto tiver voz, é isso. Estou aqui servindo. É isso. Totalmente. Bom, vamos lá, tem mais um que é um carrossel sobre liderança também. De novo falando sobre as virtudes, né? Que a gente mencionou lá no começo, né? Então, é impossível ser líder sem virtudes. É isso. Além de cultivar a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, um líder de verdade é definido por duas atitudes fundamentais, que aí o carrossel vai mostrar. Perfeito. A primeira é o líder que é magnânimo. Ele sonha em realizar grandes coisas e transforma esse sonho em sua missão. Exato. E o segundo é a humildade, porque ele deseja realizar grandes coisas com os outros e se coloca a seu serviço para ajudá-las a crescer. Né? A liderança não depende de cargos ou títulos, mas do desejo por descobrir a grandeza nos outros e multiplicá-la para construir o bem comum. E aí é a chamada para fazer o curso que a gente altamente recomenda. Em que ano que você fez? Eu fiz a minha primeira escola... Foi a última escola antes da pandemia, 2020. Tá. Mas eu já fiz 12 vezes. 12 vezes, é bastante. 12 vezes. A escola de formação de líderes é altamente recomendada. Porque, pasmem, né? É o mesmo conteúdo, Fernando? É o mesmo conteúdo, mas não é o mesmo Fernando que esteve nessas 12 aulas. Sim, total. Não é o mesmo Fernando e enfoques... E grifos, e condições, e coisas que foram trazendo realmente uma profundidade. Altamente recomendado. E vai amadurecendo, você vai evoluindo naquele pensamento, eu imagino, né? Eu fiz uma vez só. Mas assim, é um processo muito transformador mesmo, muito. Né? Para mim foi... A conversão, ela chega em 2019 e ela não veio sem a razão. E a razão, para mim, o meu pontapé inicial nessa condição de mudança, né, de entender a importância do líder, né, entender a importância de nós estarmos nos formando continuamente e principalmente de que nós podemos ir muito mais longe se nós estivermos vivendo numa comunidade, se nós estivermos atrás de pessoas que sejam melhores que nós
em vários aspectos. Uhum. E essa convivência em comunidade, né? O Instituto Liberdade e Comunidade, ele nos ensina isso de maneira categórica. Sim. Reinaldo Augusto é professor. John Ross, que Sim, inclusive vereador, já esteve está aqui. ele é uma das pessoas que eu tenho um agradecimento de vida, né? Uhum. Pela magnanimidade que esses homens trabalham e a oportunidade e paciência que tiveram com um advogado, né? Às vezes petulante, arrogante. O John, ele dá o testemunho, né? A primeira vez que nós nos vemos, abotoaduras, formal, né? E assim... Então, aquela coisa, se apruma que você vai Nossa falar com o advogado, Senhora. doutor. Não, mas hoje nós damos muita risada, né? Mas Sim. o John, ele certamente, ele exerce, né? Ele não gosta que a gente fale isso, né? Mas ele certamente exerce uma liderança dentro de um nível de fraternidade, dentro de um nível cristão, muitas vezes sem mencionar Deus, Então. que é muito inspirador. Uhum. E aí caminhar, né, junto com esta comunidade, né, fazer parte desta comunidade, porque eu fui impactado, bebi da água, tá, mas eu vou fazer o que com isso? Sim. Eu vou guardar para mim? Não. De que forma eu contribuo, né? Isso é recheado o meu dia a dia, no nosso trabalho, grupo de oração, na minha família. Sim. Especialmente, primeiramente na minha família, essa liderança que se coloca a serviço na família para que... Isso muda a família, né? Nossa. Não é, Fernando? Eu tenho essa 180 sensação. graus. 180 É um graus. cavalo de pau do bem que a gente dá na nossa família quando a gente entende, né? Tudo isso, o amor por sendo serviço, e como o nosso país seria um país fantástico se a gente tivesse os líderes com esse tipo de pensamento, né? Com esse amor cristão no coração, e esse desprendimento, né? A gente estaria num momento bem melhor se a gente seguisse a vocação da terra de Santa Cruz, que afinal é o nosso nome original. Você sabe, Juliana, que de fato nós aprendemos muito aqui no Instituto. De fato, quando nós olhamos a nossa realidade enquanto país, de fato ela não é muito alentadora. Eu vejo realmente que nós ainda temos aí uma estrada para percorrer e é longa, né? Falamos bastante sobre isso aqui. E que nós talvez não consigamos ver. Mas né? eu entendi, especialmente, que eu tenho condição de mudar o meu Brasil. Uhum. O meu Brasil do meu dia a dia, o meu Brasil de poder olhar no olho de cada pessoa que passar por mim, de desejar um bom dia. Sim, de melhorar o dia de alguém. De atender um cliente e muitas vezes recomendar que ele não me contrate, sabe? Nós temos questões curiosas, mas de saber que aquela entrega naquele momento era isso que precisava ser feito. Era isso que era necessário ser feito. Então, se cada um de nós mudássemos o nosso Brasil, feito do nosso dia a dia, a somatória desses nossos Brasis, de tantas Julianas que tem por aí, de alguns Fernandos que estão caminhando também, John Ross, Reinaldo, Ives Gandra, né? Eu tenho certeza que é um exército silencioso, tá? E muitos desses, né, participantes do exército estão acordando às 4 da manhã por esse tempo, viu? Sim, eu sei. E estão enfrentando também as suas batalhas e mudando o seu Brasil. É isso. O seu Brasil do dia a dia. Que bom, aí, ó, um alento nesse final de conversa. Amém. Vamos lá, então, agora para nossa chamada oral. Vamos lá. Chamada oral é o papum, né? Roda a vinheta da chamada oral. Nesse momento, eu começo uma frase e o Fernando termina de forma bem sucinta. Boa. Tá? Vamos ver. Justiça é necessária para equilibrar as relações da sociedade. Ok. As leis dos homens são importantes para que os homens entendam o seu dever ser. As leis de Deus são imprescindíveis para qualquer ser humano. A nota alta vai para? A nota alta vai
para todos aqueles que decidiram fazer da sua vida um ato de servir. E a nota baixa? A nota baixa vai para aquelas ações que, infelizmente, ainda não convergem as melhores coisas para as nossas vidas. Uma lição de casa para as famílias. Aí, se quiser olhar para a sua câmera. Família? Família é muito diálogo, família é muito amor, família é muita paciência. Família é a célula-mãe da sociedade, não é à toa, e ela é uma ferramenta importantíssima. A partir da família, eu tenho certeza que a sociedade ela muda a partir do momento que a família esteja construída. E uma lição de casa para os advogados do Brasil? Olha... Respira. Sabe, Juliana, que conselho? Então, deixa eu mudar a lição de casa. Que conselho você daria para um jovem que está pensando em fazer direito? Vai. Primeiro que faça, realmente. É uma formação absolutamente necessária na vida do ser humano. Eu não faria outra coisa na minha vida, recomendo. Muita gente fala, mas tem muita gente. Não tem muita gente. Tem muita gente. Não tem. Tem muita gente fazendo. É um dos campeões. Tem muita gente fazendo mais do mesmo. Tem muita gente olhando para o instrumental da coisa e não para a ciência. Ou fazendo o direito errado. A ciência do direito é maravilhosa. Que cada estudante que possa tocar essa realidade atual possa olhar para o direito como uma ferramenta de transformação da vida humana e não como apenas um instrumento ou um trabalho ou uma forma de enriquecimento, de ganhar dinheiro. Não reduzir o direito a uma profissão. A uma aspiração material. Tão somente. É muito mais. É colocar, de fato... o ser humano como destinatário final do direito e não o ser humano como um trampolim para que eu conquiste as coisas a partir do direito. Então pronto, anotou aí você que está pensando em fazer direito, ou você mesmo que é advogado, né? Essa é uma boa aula aqui para os advogados assistirem. Nossa, olha, de dica cultural, eu vou deixar esse livro do Ives Gandra, vou mostrar novamente Reflexões sobre a Vida. Ele é escrito em pílulas, né? Para quem conhece São José Maria Escrivá, mesmo estilo, né? Que são pequenos conselhos, então você lê de forma muito tranquila. Tem alguma dica cultural, Fernando? Tem um livro que no grupo de oração, quando completou 25 anos o ano passado, numa pregação, o Padre Alan aqui de Mogi falou o nome desse livro, eu escrevi esse nome rapidinho para ele não pensar que eu estava mexendo com o celular. E esse livro já estou na segunda vez, e esse livro para mim ele está sendo muito importante, que se chama Alma de Todo Apostolado. A Alma de Todo Apostolado. Tá, a gente vai deixar lá para o pessoal. É de Dom Chator. Traz algo que é muito importante, né, para que nós possamos fazer uma reflexão acerca da heresia das obras. Muitas vezes nós começamos uma obra em nome de Deus e quando nós percebemos, a obra está maior que Deus. Nós já não estamos mais perguntando para Deus o que nós devemos fazer com essa obra. E aí esse livro ele retrata muito, e eu recomendo muito mesmo. Para mim vai se tornar um livro de cabeceira. A necessária intimidade com Deus. Então, entre a intimidade com Deus e a realização das obras, fique com a intimidade com Deus. Fique com a intimidade com Deus. E esse livro traz um exemplo muito claro. Maria. Maria não foi uma mulher de obras. Maria não fundou uma igreja. Não tem nenhuma passagem em que Maria estava ali pregando, Maria estava ali ensinando. Maria sempre esteve ali silenciosamente. Conservando todas as coisas em seu coração. Maria, ela só não perdeu uma coisa, a intimidade. E ela é reconhecida como mãe do céu, como mãe do Filho, esposa do Espírito e filha de Deus, porque não se cansa de interceder por nós e não por realizar obras. Ela não quer nada para si. Ela coloca tudo nas mãos de Deus.
esse livro me ajuda muito, diariamente, mas diariamente mesmo. Como a gente precisa, né, Fernando, toda hora se lembrar, né, da gente se situar. Nós né? precisamos desenvolver a alma de apóstolo, a alma de todo apostolado. Muito bom, fica a super dica de leitura do Fernando. E, assim, agradecer essa partilha, o que foi essa nossa conversa, né? De entrega, de falar com sinceridade sobre as coisas do coração, sobre o trabalho. Muito, muito obrigado, Fernando, pela partilha, por estar aqui conosco, né, com o pessoal do podcast e deixar essa conversa registrada aqui para nós. Juliana, eu quero primariamente louvar e agradecer a Deus pelo dom da tua vida, né, pelo Amém. teu chamado, por isso que você realiza. Essa é uma oportunidade reflexiva muito importante. Muitas vezes o nosso cotidiano nos transforma em máquinas de fazer. E estar aqui nesse momento, revisitar um pouco da minha história, descer um pouquinho mais nas minhas convicções, nas minhas condições humanas e saber que eu estou também a caminho, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu continuo num processo transformativo, eu continuo em processo de conversão todos os dias. Mas tenha certeza, hoje você fez uma entrega muito importante para a minha vida. E a entrega que você faz para a minha vida, eu quero que você receba, né? Porque Deus é capaz de fazer tudo aquilo que você nem imagina precisar, porque fez comigo. Ele é capaz de derramar a graça que você nem pressupõe que tenha necessidade. Mas Ele vai derramar sobre você, sobre todo o teu pessoal, sobre toda a ideação desse projeto maravilhoso. Nós começamos em nome de Deus e nós encerramos em nome dele, porque a ele toda a honra, glória e poder. É isso mesmo. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. E para você que nos acompanha, não se esquece de encaminhar essa conversa, coisa boa a gente manda para frente, né? E a gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.